Fala galera, chegando mais um dia aqui, nosso terceiro dia juntos. Tem muita coisa boa pra gente conversar. Espera aí que hoje a gente tenha a possibilidade de tocar um vídeo por completo. A gente continua aqui com a nossa batalha em relação ao telefone. Hoje tem novidade, estou com a iluminaçãozinha aqui, ó, pra fazer um negócio mais diferente, né? Todo dia a gente está testando aí alguma coisa. Então todo dia a gente está de uma maneira aqui nova, fazendo alguns testes, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Por aqui tá tudo em paz. A gente já tá preparado aí para poder absorver muita coisa boa, tem muito conhecimento aí que a gente vai aprender hoje. A gente está usando a Bíblia na linguagem de hoje, é a chamada NTLH, é a nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia que a gente está usando hoje é dia do Provérbios 3. A gente vai dar início aqui no Provérbios 3, tem muita dica bacana que vale a pena você guardar no coração, beleza? Prepara aí para a gente colocar pressão. No versículo 1, ele diz assim, ó: Filho, é um vocativo, filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Ou seja, Salomão, ele se põe na condição paterna, ele se põe na condição de instrutor. Eu havia falado isso aqui no dia de ontem. Eu não sei se eu consegui subir porque o vídeo foi dividido em duas partes. E aí teve uma parte que eu perdi e a outra parte eu coloquei lá. Então eu tinha esclarecido em relação a essa condição paterna, essa condição de instruir, essa condição de ir à frente para poder explicar, abrir o caminho. Quando você exerce uma função dessa de governo, você exerce uma função dessa de liderança, você tem que ir à frente, você tem que abrir caminho. Eu tenho uma profissão, eu sou bombeiro militar, eu estou bombeiro militar. Logo a gente vai deixar isso aí, vamos apontar essa proa aí para frente e aprender coisa nova. Eu estou bombeiro militar no momento. E dentro da profissão, não existe uma preparação para um governo, não existe uma preparação para uma liderança. Ou seja, isso é deixado de lado e é ensinado a própria profissão e digamos, as áreas, as searas que abarcam a própria profissão. Mas nessa questão de esse feeling de ensinar a liderar, ensinar a posicionar, sabe? E isso não é feito, isso não é abarcado. E é uma falha enorme porque a gente precisa disso numa profissão onde tem que existir uma liderança. Isso tem que ser ensinado a liderar. A liderança, ela pode nascer com alguma pessoa. Alguma pessoa pode ter um estado maior, aflorado de liderança dentro de si. Mas existem coisas que devem ser passadas, existem técnicas que devem ser postas. E isso deve ser trabalhado porque todo mundo dentro da profissão em algum momento vai exercer uma função de liderança. E se eu te dou essa possibilidade de exercer uma função de liderança e você não for um bom líder, você coloca todo um trabalho a perder, você coloca todas as pessoas em risco. Porque é uma profissão que envolve risco, é uma profissão que não pode ter erro. Se tiver erro, pode ser pago com a própria vida, a vida própria ou a vida de terceiros. Então, é uma profissão dentro das outras milhares de profissões que precisam ter uma liderança. E se você não tiver preparado para ser um líder, dificilmente você vai conseguir exercer alguma função de governo, dificilmente você vai conseguir ter um posicionamento na sua própria família. Você não pode ser um líder dentro da sua profissão, mas você tem que ser, presta atenção, você não pode ser um líder dentro de uma profissão. Não existe uma possibilidade, vamos colocar que não existe uma possibilidade
dentro da sua profissão de você ser um líder, de você liderar, mas dentro da sua família você tem que ser um líder. E eu falo você, tanto homem quanto você mulher. Dentro da sua família você precisa exercer uma função de liderança. E se você não exercer uma função de liderança, se você não se posicionar como um líder dentro da sua família, você acaba deixando aquilo tudo escorrer pelas mãos. Você acaba deixando a educação dos seus filhos escorrer pelas mãos. Você acaba deixando o seu próprio relacionamento escorrer pelas mãos, porque isso precisa de liderança, isso precisa de posicionamento. E agora eu falo para vocês, homens, vocês precisam se posicionar como um verdadeiro líder. Vocês precisam se colocar à frente de uma situação. O homem na família, ele se posiciona à frente da família. Não existe aquele negócio de um estar acima do outro. Na verdade, essa organização ela é horizontal. É um na frente do outro. No caso, o homem é na frente da esposa e a esposa é na frente dos filhos. O homem que é o testa de ferro do negócio. Ou seja, se você não estiver preparado para exercer uma liderança dentro da sua própria família, você vai colocar tudo a perder. Aqui, dentro da minha casa, eu me coloquei como um líder a partir do momento que eu falei para mim mesmo. Eu disse, tudo que acontecer dentro dessa casa aqui, eu sou responsável. Não importa se é atitude de terceiro, não importa se é atitude de qualquer pessoa que esteja em convívio comigo, a responsabilidade é minha. Aí você pergunta, Mike, mas você está se cobrando demais. Eu não estou me cobrando demais. Eu só não quero terceirizar alguma coisa em relação às pessoas que convivem comigo. Pode ser que dentro da minha casa ou dentro do meu trabalho, que o meu trabalho também envolve convivência, eu passo 7 dias com mais 3 homens. Então, dentro dessa situação também de trabalho, qualquer que seja, qualquer treta que tiver dentro daquele negócio, eu me posiciono e eu chamo a responsabilidade para mim, porque isso é treinável. Esse momento é um momento de treinar, é você assumir responsabilidade, é você que é uma pessoa capaz de resolver problemas, e se não for, eu indico que você comece a se tornar um resolvedor de problemas. Chame a responsabilidade para si, aprenda a administrar isso, aprenda a administrar pessoas. Eu tava, não sei se eu falei nesses vídeos, eu entrei em discussão, que eu falo uma conversa com meu pai. Eu tenho uma empresa, o meu pai também tem uma empresa há 30 anos, a empresa dele tem 30 anos. E hoje, as coisas elas estão um pouco diferentes. Na verdade, ela está muito diferente. Depois do advento da internet, as coisas começaram a se acelerar. E se você não for uma pessoa que esteja se capacitando todos os dias, você vai ficar para trás. E hoje, o maior problema de todas as pessoas que empreendem se chama gerir pessoas, é gestão de pessoas. Mas na verdade, quando você começa a gerir seus sentimentos, você consegue gerir pessoas. Não, me explica aí, mas como é que eu não entendi direitinho. É o seguinte, ó. Quando você começa a gerir os seus próprios sentimentos, você começa a administrar a sua própria máquina. Isso aqui, ó, isso aqui é uma máquina. Quando você começa a administrar isso aqui, você se torna capaz, você tem um feeling necessário para poder entender disso aqui em outras pessoas. Ou seja, não muda, a máquina é a mesma, sentimentos são os mesmos, porém em situações diferentes, em pensamentos, em cabeças diferentes. Então, a administração parte primeiro de si e depois do outro. Se você aprende a administrar a si próprio, você vai ter a possibilidade, você vai ter a capacidade de poder estar administrando pessoas. E outra coisa, administrar pessoas significa se colocar em desafios. Administrar pessoas significa se colocar em desafios. Um dia eu estava aqui na loja e veio uma cliente e ela pegou e disse assim, é mais fácil trabalhar com bicho do que trabalhar com gente. E aí isso é uma frase que muitas pessoas repetem, mas elas dizem que é mais fácil trabalhar com bicho porque elas não conseguem administrar a si mesmas. Se você for uma pessoa capaz de administrar a si mesmo,
você consegue administrar outras pessoas, você consegue entender outras pessoas, você consegue se colocar em outras pessoas. Um dia no trabalho, um colega, um amigo, ele é um cara que é muito entendedor da Bíblia, e ele disse que não falou alguma coisa, não suporta as pessoas, eu odeio as pessoas, alguma coisa assim do tipo. Só que entenda, talvez a principal missão que foi passada para nós foi a seguinte: amai uns aos outros como eu vos amei. E amar é se colocar de forma com que você sirva as pessoas, como se você fosse um garçom. A verdadeira ideia é essa: você ser um garçom, você está aqui entregando, você está servindo, você está dando o seu melhor para o outro. Por mais que não tenha um feedback, por mais que não tenha um retorno, mas você se coloca na função de servidor. E quando você serve, quem mais ganha é você. Por isso que lá está escrito assim, ó, maior é o que serve. Ou seja, quando você se coloca na posição de servir, você ganha mais. E quando você serve, você começa a se conhecer como gente. Quando você serve, você começa a se atentar a quem você é, o que você está fazendo. E isso em relação às outras pessoas. Quando você começa a se colocar no lugar de outras pessoas e começa a querer pensar e entender o que aquela pessoa pensa, você começa a adquirir, você começa a acessar a capacidade de gerir e organizar. E voltando à história da administração das empresas, todos os empresários, eles têm hoje um calo no pé que machuca quando bota esse sapato chamado administrar a empresa. Porque quando você administra a empresa, você tem que lidar com as pessoas. Empresas sobrevivem através de pessoas, sejam colaboradores, sejam clientes, e você tem que assumir esse papel. Você que quer ser um empresário, ou você é um empresário, você tem que assumir esse papel de responsabilidade. Assim como no meu trabalho, a gente tem que se preparar, que não há uma preparação para assumir uma liderança. Dentro da empresa você tem que ser um líder nato. Você que é um empreendedor, você tem que ser um líder nato. Você tem que saber trabalhar e administrar tanto a empresa quanto pessoas. E hoje a principal dificuldade das pessoas que empreendem se chama gestão. Gestão de pessoas. Se você não souber gerir, administrar sentimentos, administrar pessoas, dificilmente, ou então você vai ter uma dor de cabeça enorme. E aí você me diz: ah, Michael, mas eu sou um empresário e eu não consigo administrar, eu já estou esgotado, eu não tenho mais paciência, eu não consigo fazer. Legal. Então você vai contratar uma pessoa para poder administrar a sua empresa, para poder administrar e gerir essas pessoas. O que você não sabe fazer dentro de uma empresa, você vai contratar. É um serviço, é a saída que tem. Se você não é capaz de fazer uma gestão dessa, você chama isso, você chama essa responsabilidade e você delega. Você paga outra pessoa para poder fazer esse serviço, fazer esse trabalho, entende? Então, quando você não se coloca na função de gerir os seus próprios sentimentos, você não vai conseguir gerir sentimentos, você não vai conseguir gerir outras pessoas. Eu estava conversando com um rapaz que conserta aqui as coisas aqui pra gente, o cara mexe com tudo, acaba desenrolado. E ele disse que desistiu de botar pessoas para poder trabalhar com ele porque era muito complicado. É muito complicado, dor de cabeça, gente que... Enfim, ele pontuou várias coisas lá que tiveram problemas em relação a funcionários. Mas é sobre isso que eu acabei de falar para vocês. É a questão de gerir as pessoas. Então, se você não tiver essa competência de gerir pessoas, contratem alguém que faça isso.
para você poder ter um bom desempenho dentro da sua empresa. Bora botar aqui para frente aqui, que tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa. A gente ainda tá no primeiro versículo, cara. Como é que pode, mano? O negócio dele já tá com 15 minutos aqui e a gente ainda tá no primeiro versículo. Vamos lá pro segundo, vamos lá. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Legal. Isso aí é uma promessa que Deus faz para nós. Ele diz aqui, ó, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Toda vez que você vê um autor de um texto bíblico desse, e ele pega e diz dessa maneira, ele está sob a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nada mais é do que um acesso a Deus. Deus acessou aquela pessoa naquele momento, passou aquilo ali para o papel, e aí está uma própria palavra de Deus. Isso aí foi escrito através de outra pessoa, mas Deus foi quem escreveu isso. E quando ele escreve isso aí, ele está te prometendo, ele está jogando essa palavra para ti. Ele diz assim, ó, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Ele está dizendo assim, ó, cara, se tu seguir o que eu estou falando, se tu acompanhar e colocar em prática tudo aquilo que eu estou te dizendo, você vai ter uma vida longa e cheia de sucesso. Sabe qual é o principal problema dos pais? É que eles costumam mentir para os seus filhos. E quando um pai mente para o filho, ele perde a credibilidade. Uma criança não acredita mais em pai mentiroso. Todas as vezes que você disser algo para o seu filho, cumpra, assim como Deus, o Pai de todos, o que ele diz, ele cumpre. Você como pai também, o que você falar, você tem que cumprir. Entende? Cara, isso aqui é poderoso, é poderoso. Assim como Deus fala tudo e cumpre, você como um pai, as coisas que você falar para o seu filho, você tem que cumprir. Teve um dia aqui que eu saí antes de fechar a loja, e aí eu falei assim para minha mãe, eu disse assim, ó, mãe, quando for às 19 horas, eu volto e aí eu fecho a loja. E aí tudo bem. Saí, na época eu fui treinar, era de 18 às 19. E aí peguei esse tempo para poder fazer esse treino. Quando eu voltei 19 horas, a loja já estava fechada. Cara, isso me doeu bastante, porque eu falei uma coisa, eu queria que essa coisa fosse cumprida, mas na verdade não foi cumprida. E depois eu fiquei sabendo que a minha mãe pegou e disse assim, ó, não, eu não vou fechar a loja às 19 horas, porque ele não vai chegar às 19 horas. Eu conheço ele não vai chegar às 19 horas. Ou seja, eu não tinha credibilidade. Aquilo que saiu da minha boca foi tido como uma mentira. Entende? Eu não tive credibilidade. E quando eu ouvi isso, foi a mesma sensação de ter arremessado aí uma saca de cimento no meu tórax aqui, no meu peito. Foi um baque, foi uma pancada. Porque a minha palavra já não tinha mais veracidade. E desde esse dia eu decidi mudar. Eu decidi dizer, tanto para outras pessoas quanto para mim, que o que eu for, o que sair da minha boca vai acontecer de fato. Vai acontecer. Esses dias eu tive que tomar uma decisão difícil. Tinha uma pessoa que trabalhava com a gente e aí eu decidi tirar essa pessoa. E na conversa que eu estava dizendo que não daria mais, tomei a decisão, olha aí, falei, eu tomei a decisão e a partir de hoje a gente não vai estar mais trabalhando junto. E a pessoa pegou e disse assim, não, vamos conversar, porque eu queria, aí eu já interrompi. Eu disse, não, eu já tomei a decisão foi tomada, eu não volto atrás. E existem várias outras situações desse tipo, que depois dessa situação, que a minha palavra foi falada e a minha própria mãe disse que não acreditava em mim, depois disso, tudo que eu falo, possa demorar um pouco mais, possa demorar menos, eu vou cumprir. Aquilo que sai da minha boca, a partir daquele momento,
que eu levei aquela saca de cimento no peito, tudo que sai da minha boca eu vou cumprir. E outra coisa que eu digo para vocês, em relação a filhos, tudo que você falar para o seu filho, cumpra. Tudo que você falar para o seu filho, cumpra. Mesmo que seja uma punição. Mesmo que seja uma punição. Você disse que vai aplicar a punição, aplique. Não hesite em voltar atrás, a não ser que você esteja muito errado. Mas uma coisa que sai da sua boca, se você não cumprir, você começa a perder credibilidade, tanto para as outras pessoas que estão ouvindo, quanto para si. Quando você se predispor a iniciar, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, para vocês entenderem melhor. Se vocês disserem assim, ó, segunda-feira eu vou começar a academia. Se bem que não existe esse negócio de segunda-feira começar a academia, porque todo dia é segunda. Então, se você tiver que começar alguma coisa, comece hoje, comece agora. Comece agora. E aí, se você predispor que disser, segunda-feira eu vou começar a academia. E quando chega na segunda-feira, você falha. Ou seja, você está dizendo para a sua própria cabeça que aquilo que você fala não é verídico. Aquilo que você fala não procede. Você está se auto-sabotando. Isso é uma sabotagem de si mesmo. Então, se você falar alguma coisa, cumpra, porque isso vai começar a trabalhar dentro da sua cabeça. A sua cabeça, a sua máquina aí, ela vai começar a temer, ela vai começar a ficar com medo de você. Porque você vai dizer uma coisa e você vai cumprir. Ela vai começar a se assustar, ela vai ficar espantada quando alguma coisa sair da sua boca. Vai dar frio na barriga. Teve um dia que eu estava lá em Jeri e eu estava muito cansado. Tinha passado a semana toda já treinando e já era tipo uma terça-feira e eu tinha predisposto a treinar a semana toda. Eu disse que eu ia treinar a semana toda. E faltava só 2 dias para eu terminar a semana. Faltava só 2 dias para eu completar. E aí no penúltimo dia, tava tão cansado. E passou pela minha cabeça a possibilidade, cogitou-se a possibilidade de eu não treinar. E só porque foi cogitada a possibilidade de não treinar, esse dia foi o treino mais forte, foi o treino mais pesado. Porque eu estou instruindo a minha cabeça, se houver pelo menos a possibilidade de desistência, o negócio vai pegar, o bicho vai pegar de forma mais intensa. Então isso é um treinamento que você faz primeiro para si e depois você faz em relação às outras pessoas. Tudo que você for falar, faça. Tudo que você for falar, cumpra. Beleza? Vamos aqui pro versículo 3. Rapaz, o tempo tá passando rápido aqui, ó. 23 minutos e a gente ainda tá no segundo capítulo. No segundo versículo. No terceiro ele diz assim, ó: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Mais uma vez, não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Ou seja, aqui ele fala 2 princípios, que é a lealdade e a fidelidade. Isso aí são princípios, lealdade e fidelidade. Você ser leal e você ser fiel. Você ser fiel àquilo que você fala, você ser fiel àquilo que foi pregado por Deus. E aqui é interessante e que chama a atenção, ele fala guarde-as, sempre bem gravada no seu coração. Na Bíblia, e você vai ouvir também aqui dentro desse livro de Provérbios, várias vezes a palavra coração. São inúmeras vezes. No decorrer da Bíblia aí, eu creio que mais de 900 vezes essa palavra aí, coração, ela foi escrita. E se por 900 vezes essa palavra foi escrita dentro desse livro que na verdade, eu ia falar se arrasta, mas esse livro que voa por 3.000 anos, tem algum segredo. Deixa eu te dizer, se essa palavra foi falada, foi escrita por mais de 900 vezes dentro desse livro, tem algum segredo dentro disso aí.
que é um segredo. E esse segredo a gente vai começar a desvendar. Esse segredo a gente vai começar a descobrir à medida que a gente for aprofundando, à medida que a gente for lendo. Você vai ficar surpreso quando você começar a entender a verdadeira função do coração. Você vai ficar extasiado quando você entender a verdadeira função do coração. E quando você entender a verdadeira função do coração, você vai ter muito cuidado quando você for pelo menos cogitar a possibilidade de mexer com isso. Coração. Vamos para o versículo 4 aqui. Depois, no decorrer da história, a gente vai entender o que significa isso aí. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Ou seja, se você tiver lealdade e fidelidade e guardar isso dentro do seu coração, vai acontecer o quê? Vai acontecer que você vai agradar a Deus e vai agradar os seres humanos. A mensagem está clara. A mensagem está clara. Ela diz aqui, ó, se você tiver lealdade e fidelidade, você agrada a Deus e agrada os seres humanos. Ou seja, quando você servir alguém, servir alguma pessoa, você sendo leal e você sendo fiel, você vai agradar as pessoas. Isso é uma maneira de poder progredir, é uma maneira de poder avançar na vida. Quando você se coloca na função de servo, servo fiel, lá na frente ele diz assim, servo bom e fiel. Ou seja, quando você se coloca na fidelidade, você começa a andar debaixo daquilo que se chama graça. Quando você de fato é fiel, você começa a andar você começa a andar debaixo da graça. E andar debaixo da graça de Deus é ser próspero em tudo que você faz. Andar debaixo da graça é poder sentir de fato o próprio Deus. E aí você me pergunta, o que seria graça? O que significa graça? Graça significa favor imerecido. Presta atenção, a graça significa favor imerecido. É aquilo que você não merece, mas tem. Todos nós, a gente carrega aquilo que se chama de pecado. E a partir do momento que você se torna leal e fiel àquilo que Deus colocou dentro do seu coração, olha aí, ó, a palavra aparecendo, coração, você começa a andar sobre a graça. E quando você começa a andar sobre a graça, você tem favor imerecido. Você não merece tudo aquilo que começa a aparecer as coisas dentro da sua vida, você começa a aparecer ao seu redor, você fica sem saber, você fica sem entender. As pessoas que de fato têm essa clareza, quando aparecem coisas dessa magnitude, você já sabe o que é. Isso é graça. Isso é um favor imerecido. E dentro da minha vida, esses últimos meses, eu recebi muitos favores imerecidos. Recebi muita graça, muita graça. Quem está caminhando aí comigo, quem está sempre ao meu lado, depois eu vou estar contando algumas histórias em relação a isso para vocês, consegue observar. A pessoa consegue observar, porque é algo palpável, não é uma coisa metafísica, é aquilo que se pode ver, é aquilo que se pode sentir. E as pessoas ficam até em estado de choque, porque quando vem a história do Maicon e a do Maicon do passado e a do Maicon de hoje, e as pessoas ficam sem entender como pode. E aí eu te explico, é a graça, é o favor imerecido. É incrível, né? Vamos para frente aqui, ó. A gente já está com 28 minutos. E para nossa aula não ficar muito extensa, a gente vai pegar mais uns 2 versículos aqui e depois a gente faz uma oração no final. Beleza? A gente vai aqui pro versículo 5. Ele diz assim, ó. Confie no Senhor de todo o coração. Olha o coração aparecendo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo.
Ele diz assim, ó, confie no Senhor, ou seja, tudo aquilo que ele prometeu é diferente daquele Mike do passado, que falava uma coisa e não cumpria. Tudo aquilo que Deus já prometeu para você, e foi muitas coisas prometidas, existem mais de 3.000 promessas dentro da palavra. Dentro da Bíblia existem mais de 3.000 promessas, e todas essas promessas, na verdade, elas já foram cumpridas. Só que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Ou seja, existe uma promessa, essa promessa, preste atenção, ó. Existe uma promessa, essa promessa já foi cumprida. Só que, por outro lado, tem o seu livre-arbítrio. Aí, dependendo de como você caminhar, você decide, eu quero a promessa para mim. Beleza, então você vai ter que fazer você tem que fazer aquilo que já está dentro do seu coração. Você tem que cumprir aquilo que foi proposto para você. Mas você tem também o direito de não cumprir. Isso é um livre-arbítrio. Você faz se quiser. Mas entenda, se você for leal e for fiel àquilo que Deus quer de você, aquilo que toca de fato no seu coração, as promessas vão ser cumpridas. Tudo que Deus faz e promete para você já está feito. Só depende do outro lado. Só depende do seu livre-arbítrio. Vamos aqui para o 6. Ele diz assim, ó, lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ou seja, às vezes as pessoas elas ficam perdidas. Às vezes as pessoas elas ficam sem saber o caminho. E ele diz assim, ó, lembre de Deus em tudo o que fizer. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Antes de colocar essa loja aqui, a minha ideia era de construir uma casa. Eu tinha que construir uma casa para mim, para poder também sair aqui da casa da minha mãe. Depois de... Cara, é inaceitável, é inadmissível um homem de 30 anos ainda estar morando com mãe. Isso aqui é um absurdo. Um homem com 30 anos, se ele estiver morando com a mãe, o problema pode ser a mãe... E pode ser ele, ou então pode ser os dois. Porque não existe a possibilidade. Se você for um homem, que já é um homem, com mais de 30 anos, ainda morar com mãe e pai, isso aí já tá beirando na casa do absurdo. E aí eu tava com essa ideia de construir uma casa para mim. E eu fiz de todas as maneiras, fui atrás, corri atrás de tudo isso aí. Cara, tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas na verdade tudo deu errado aos meus olhos. Na verdade estava tudo dando certo. E em relação à empresa, quando eu iniciei a empresa, tudo deu errado para casa, e ao mesmo tempo eu tinha colocado também a iniciar da empresa, e tudo deu certo para a empresa. Ou seja, eu comecei a perceber que aquele caminho da casa não era o momento, mas o da empresa era. E também eu percebi, e foi posto dentro do meu coração, que a casa já estava construída. Se não tivesse ali naquele momento com tijolo e cimento, mas ela já estava construída aqui na minha mente. Na verdade, ela está construída já há tempos. Está construída aqui na minha mente. E é questão de tempo. Pouco tempo, eu digo para você. Ela vai estar lá, prontinha. Porque Deus colocou no meu coração e disse assim, ó, vai por aqui. Ou seja, lembre de Deus, olha o versículo 6. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele mostrará o caminho. Ele me mostrou o caminho. Ele disse, cara, o caminho é isso aqui vai acontecer, mas não é agora, é no meu tempo. Não, tá tudo bem, então é por aqui. E hoje a gente, depois até falo para vocês e mostro também em relação à empresa, mas em pouco tempo, em questão de um ano, a gente multiplicou isso aí em mais de 10 vezes. É um negócio absurdo, é uma coisa que não dá para explicar. Ou seja, é a graça. Consegue entender? Saca? As coisas começaram a se ligar. É sobre isso. Beleza, pessoal? Para o vídeo não se alongar muito, a gente falou aí nesses 30 minutos aí. A gente conseguiu só passar por 6 versículos. É um negócio absurdo. O tempo ele corre muito rápido. O tempo ele corre rápido demais. Quando a gente anda embaixo da graça, o tempo da gente corre de maneira diferente do tempo das outras pessoas. E aí a gente vai fazer aqui a nossa oração e vamos fazer o nosso encerramento. Eu espero também que você consiga andar debaixo da graça, você consiga ser leal e fiel, e você consiga enxergar o caminho que você tem que seguir. Quando você enxerga o caminho que você tem que seguir, as coisas começam a fluir.
parece que você fica descendo um rio e esse rio ele coloca mais pressão e você desliza muito mais. Beleza? Fecha os olhos, dá uma respirada, solta ar pela boca, enche o pulmão, solta o ar pela boca, enche todo o pulmão, solta o ar pela boca. Diz assim, ó: Pai, a Ti eu rendo graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que são eternas e duram para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por mais uma oportunidade de iniciar o dia com vontade, com brio, com desejo, com pujança, de andar sob a Tua graça e conseguir, dentro desse caminho, sentir tudo aquilo que Tu preparou, Deus, para todos nós. Que dentro desse caminho eu consiga ter a certeza daquilo que foi proposto para mim dentro do meu coração. Que eu consiga ter de fato essa comunicação e eu consigo, dentro desse caminho, Pai, atingir várias e várias pessoas através daquilo que Tu colocaste como uma verdadeira missão para mim, através da palavra que foi dada por Ti, e tudo já foi dado, tudo já foi criado. E aqui eu sou só um replicador. E que nós possamos ser replicadores daquilo que Tu colocaste dentro do nosso coração. E que as pessoas, por mais que não consigam ouvir aquilo que sai da minha boca, mas elas consigam ver tudo aquilo que foi posto na minha vida através de Ti. Através do caminho certo, através da graça que foi colocado em todos nós. E que talvez essas coisas que elas não ouçam, porque elas não dão atenção, mas que elas vejam, possam de fato chamar a atenção para uma coisa superior a todos nós. Eu te agradeço infinitamente por tudo que realizaste. Em nome de Jesus. Amém. Pressão, pessoal. Beleza? Esse vídeo aí a gente está colocando, as coisas vão começar a evoluir. Logo, logo a gente consegue atingir aí várias pessoas. Se você gostou desse vídeo aí, encaminha, tem uma setinha aí, ó, que é a setinha para encaminhar esse vídeo aí para outras pessoas. Talvez aí essas palavras aí consigam atingir fortemente. Se você foi atingido, você também pode encaminhar esse vídeo aí para alguém que precisa ouvir isso aí. Tranquilo? Tem o nosso Instagram também, vou colocar no link aí abaixo, caso você queira seguir a gente aí nas redes sociais, no Instagram, a gente também está à disposição por lá. Beleza? Tamo junto. Valeu!